Olá, você que nos assiste. Tá começando agora mais um episódio do nosso podcast Interior Baiano Notícias, que além de portal, o nosso site tem o compromisso de 2 vezes na semana trazer convidados super especiais aqui na nossa mesa pra gente bater aquele papo bem legal, aquela conversa bem descontraída sobre educação, Vitória da Conquista, saúde, região, tudo. E principalmente de política. Ao meu lado está ele, Wilson Júnior. Olá, Júlia. Olá, você que acompanha o Interior Baiano Notícias. Essa diversidade de assuntos. E hoje nós vamos no caso, fazer jus a isso, né? Diversificar também para a área do direito também agora. Vamos trazer aí um pouquinho da área do direito, exatamente. O nosso convidado de hoje é Harrison Ferreira Leite, um nome forte, diferente, né? Chique, achei chique. Harrison Ferreira Leite, ele é advogado, especialista em processo civil e direito tributário, mestre em direito público e doutor em direito tributário pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Na área acadêmica, ele atua como professor universitário nas áreas de direito tributário e direito financeiro. Ele também é ex-procurador-geral do município de Itabuna e autor dos livros Autoridade da Lei Orçamentária e Manual do Direito Financeiro. Harrison, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Muito obrigado, Júlia. Obrigado, Will. Prazer estar aqui com vocês. Maravilha. Bom, para começar, a gente gosta de saber da trajetória do nosso convidado. Como é que foi? Conta um pouquinho da sua história, como você chegou, né, nessa parte do direito, todos esses papéis aí que você exerce. Conta pra gente aí como é que começou. Também a questão dos livros, né? Sim, autor também. Como é que foi isso aí? História longa, né? Eu sempre gostei de exatas. O meu negócio era química, física e matemática. Era professor de cursinho. Ainda no 2º grau, eu gostava muito. Queria fazer vestibular para medicina. Mas quis o destino, quis Deus aí que eu não passasse medicina. Passei para direito. E continuei lecionando em cursinhos na área de química. Então, quando chegou na faculdade, que eu vi a matéria de direito tributário, calcular imposto, ICMS, imposto de renda, quando eu vi número, eu falei, é aqui. Nossa. Aí pronto, me apaixonei por tributário. Assim que terminei o curso, eu fiz um processo seletivo para ser professor da Universidade Estadual de Santa Cruz. Aí depois enveredei pelo mestrado, fiz mestrado em São Paulo, no Rio Grande do Sul. Morei um tempo na Escócia, eu fiz um doutorado sanduíche, então fiquei 1 ano e meio na Escócia, aperfeiçoando o conhecimento de teoria geral. E quando voltei para o Brasil, aí abri o concurso na Universidade Federal da Bahia, em 2009. O professor Edivaldo Brito, 30 anos, titular da cadeira de Direito Tributário, se aposentou e abriu uma vaga. E aí eu fiz esse concurso, passei em primeiro lugar e estou lá na Federal. E depois voltei para a UESC como professor também efetivo e titular. Substituindo nada mais, nada menos do que Edivaldo Brito. Que é o nosso grande tributarista baiano. Referência total. E para chegar nessa área, fala assim, da escrita, né? De passar esse conhecimento para um material escrito. Como é que foi isso? Como é que surgiu isso? Pois é, esse tema é interessante porque me deram uma disciplina chamada Direito Financeiro. E Direito Financeiro é uma disciplina que há mais de 20 anos não se falava mais nas faculdades. Sumiu. E toda vez que eu ia dar aula, eu sentia uma dificuldade. Aluno, professor, você indica que livro? O professor indica que livro? Aí eu tinha que indicar, olha, esse tema no livro A, esse outro tema no livro B, esse outro tema no livro C. E todo mundo, professor, a gente quer uma coisa mais organizada, sistematizada. Aí eu falei, velho, eu vou ter que fazer alguma coisa. Aí eu peguei os meus planos de aula e converti num pequeno manual de 250 páginas. Hoje já passou de 1000 páginas. É talvez o livro de direito financeiro, talvez um dos mais vendidos, porque ele tem um foco muito na vida do concurseiro, para procuradorias do estado, município. Eu faço muitas tiragens por ano dele. E acabou pegando muito meu livro, citado pelo Supremo, pelos tribunais, um livro que ficou bem legal. E o outro livro é um livro da minha tese de doutorado, que é também falando sobre a autoridade da lei orçamentária. O quanto o orçamento é uma lei no município, no estado e na União, que precisa ser lida, observada, porque o orçamento a gente sempre deixa de lado. A gente está preocupado com o dinheiro que sai do bolso na hora de pagar o imposto, mas não está muito preocupado para onde o dinheiro vai. E deixa esse tema muito mais com os políticos e menos com os juristas. Então, eu tive que fazer uma certa valorização do orçamento. Mas como acadêmico, a gente tem o dever de publicar muitos artigos todo ano, capítulos de livro. Então, esses aí são os 2 livros isolados, enquanto unânimes, mas enquanto correlato com outros colegas, já a publicação acaba ficando bem mais vasta. Mas facilitou a vida aí dos alunos, hein? Facilitou a vida dos alunos. E por falar em aluno, na área acadêmica, você tem uma atuação como professor em cursos de graduação e pós-graduação. Essa experiência de sala de aula, essa dinâmica de sala de aula, o quanto ela é importante na sua trajetória e na sua forma de condução no dia a dia? É verdade.
A finalidade do professor é converter em palavras simples aquilo que é muito difícil. E eu sinto que, em temas de direito tributário e financeiro, as minhas matérias são bem odiadas. Aluno passa para direito, querendo ver direito penal, constitucional, família. Então, quando chega a calcular tributo, o aluno fala, pô, eu fugi de exatas. Se eu gostasse de exatas, eu faria outra. Então, falar de orçamento, pô, isso é coisa para político, não é coisa para estudante. Então, eu tenho que ter uma habilidade muito grande em tornar os meus temas atraentes. E nisso está o gostar e a vocação do magistério. Então, assim, eu sinto um feedback muito legal dos alunos, normalmente quando muitos deles passam na OAB em tributário, muitos deles fazem monografia em direito tributário e financeiro, então é uma simbiose bem legal. Você contou aí pra gente desses seus 2 livros, né, que você reuniu o melhor aí para os alunos, né, de uma forma mais prática, e já explicou mais ou menos como é que é, mas conta pra gente onde é que pode encontrar esses livros, se ele é um livro virtual, se tem o físico, como é que é isso? O livro Manual do Direito Financeiro, ele está na 12ª edição. Ele é produzido pela livraria editora Juspodium. Então, existe essa editora que fica hoje em São Paulo, mas qualquer lugar na internet eles mandam. Vende, então. E o outro livro é pela Livraria do Advogado, lá no Rio Grande do Sul. Então, a Autoridade da Lei Orçamentária é um outro livro também, nenhum deles virtual. Entendi. Então, é fácil achar na internet, recebe em casa. Recebe em casa, tranquilamente. Maravilha. Tem mais algum sendo escrito aí? Tem mais projetos? Eu estou convertendo meu manual num curso, porque meu manual está ficando muito grande. Porque, assim, temas de orçamento público viraram, assim, a crista da onda do direito nos últimos anos. Então, todo ano eu tenho que atualizar meu livro com muita coisa. Então, aquilo que era um manual está virando uma coisa muito grande. Aí eu estou tentando deixar o manual menor e pegando muitos temas verticalizados e colocando num grande curso de direito financeiro. Então, todo dia de noite eu escrevo umas 5 a 10 páginas aí para esse livro ter que sair. Tá perto de sair. Bacana. Então, você vê que o rapaz gosta, né? De ser escritor. E quando sair, primeira mão aqui pro Teru Baiano Notícias. Eu vou cobrar. Deixa com a gente. A gente anuncia aqui o lançamento. Maravilha. Bom, puxando um pouquinho para a política que a gente gosta. Estamos aí entrando com 6 meses já de atuação do atual presidente Lula. E já é possível fazer alguma avaliação? O que você acha que está... Como é que estão indo? Como é que está indo a gestão dele? A minha matéria, por ser orçamento público, é matéria um pouco triste, cara. Porque, assim, quando você estuda a realidade fiscal do Brasil, você fica um pouquinho triste. A gente, cada vez mais, cresce o tamanho do Estado na medida que crescem as despesas públicas, mas a gente não consegue, por outro lado, ter receitas suficientes para supri-las. E, nesse sentido, o governo do atual presidente é um governo tendente a um Estado maior. É um governo tendente a melhorar a categoria de servidores, abrir mais concursos públicos, aumentar o tamanho do Estado. E quando você aumenta o tamanho do Estado, você traz um grande perigo. O perigo é não ter receitas suficientes para cumprir essas despesas. Então, nesse sentido, o Estado ainda não está fiscalmente responsável. Ele está precisando descobrir quais despesas ele cortará e não consegue, e como aumentar a receita, o que também não consegue. Porque receita depende de muita credibilidade, investimento em infraestrutura, depende do PIB crescer. E para o PIB crescer, não é vontade apenas. É um conjunto de reformas que precisam ser realizadas e que a gente não tem muito capital político para isso. E em relação a essa proposta do arcabouço fiscal, você tem alguma avaliação sobre essa proposta que você poderia falar pra gente? E uma pergunta, ela resolve esse problema orçamentário do país? Ela ajuda a resolver? Como é que é? Em que, digamos assim, patamar ela chega para ajudar nesse problema orçamentário? Pois os governos eles se dividem por diversas classificações, mas existe um governo que pensa num estado menor e existem governos que pensam no estado maior. No final do ano passado, após a vitória de Lula, eles aprovaram uma emenda constitucional dizendo: vamos revogar o teto de gastos, que foi aquele teto criado na época de Michel Temer. E o teto dizia uma coisa: a despesa do Estado no ano que vem só cresce no mesmo tamanho da despesa do ano anterior, acrescida da inflação. Então, a despesa não cresce com o aumento da receita. A receita pode aumentar o tanto que for, a despesa está limitada. Era o teto. Por quê? Porque a gente é deficitário hoje. A gente arrecada menos do que precisa para gastar. E gastar, sim, salário, aluguel, não é gasto de investimento. Então, eles, no ano passado, romperam com o teto. Falaram: o teto vai acabar agora no dia 31 de agosto de 2023. E a gente vai mandar uma nova lei para suprir o teto, que é o novo arcabouço fiscal. Então, assim, o novo arcabouço fiscal, ele acaba sendo a vontade política para permitir o Estado gastar mais. Tem esse detalhe.
O problema de que o Estado gastar mais é esse compromisso de responsabilidade, de equilíbrio. As futuras gerações ficarão ou não responsabilizadas por esse custo que no presente a gente está criando. Mas que tinha que vir um outro, tinha, porque o momento político no Brasil demandaria também. Porque assim, é um negócio difícil, cara. Você precisa aumentar gastos com o social, com algumas coisas, mas ao mesmo tempo acaba sendo um gatilho para gastar com outras coisas que eu também quero e não vou falar quais são. Então é um negócio meio delicado. O certo é que o novo arcabouço, ele permite o Estado gastar um pouco mais, mas ele não mostra, assim, meios de contingenciar gastos. Então, ele acabou sendo um pouco mais frágil do que o anterior. Ele tem muitas exceções, tem 13 exceções, quando no anterior tinha 4 exceções. E ele, talvez o único problema é porque não disse de onde vai tirar o dinheiro e não diz o que é que corta de despesas. Mas o Estado, ele entendeu que durante muito tempo ficou muito achatado no seu crescimento de despesas, então agora quer ter um fôlego para crescer. O que o governo atual importa trazer é como é que a gente vai fazer esses ajustes. O antigo teto, o governo atual, ele questiona que mesmo existindo o teto de gastos no governo anterior, ele passou durante os últimos 3 anos sendo extrapolado em até valores bem acima do que se previa com a entrada do novo governo. Extrapolar o teto, tendo ele, também não é algo que prejudica do ponto de vista do mercado, de crescimento de investimentos? O teto foi furado várias vezes no governo anterior. Mas assim, o furo do teto teve pandemia que justificou furar teto, e aqueles gastos que são considerados gastos extraordinários também furaram o teto diversas vezes, criando auxílios, teve medidas eleitoreiras para aquilo, então o teto também foi furado. Por isso que a galera falou, esse teto está com tanta goteira que tem que mudar, então vamos mudar o teto. Mas assim, é porque é difícil você governar com rigidez fiscal. Ninguém ganha uma eleição dizendo, olha, no meu mandato não vou dar reajuste de servidor, não vou fazer concurso. Não elege, isso não é política para se eleger. E você nota que os políticos geralmente na campanha falam uma coisa, depois quando entram no poder exercem outra coisa. Então isso é muito comum, infelizmente. Você, para fazer política, tem que dizer, vou melhorar o Bolsa Família, vou melhorar isso, vou melhorar aquilo. Tudo isso é custo. Agora, na hora que você chega no poder, a dúvida é, e vai tirar dinheiro de onde? Então, se não é que o teto anterior era o melhor que tínhamos, tá bem? Mas a gente precisa transmitir para a sociedade um nível de controle de crescimento dos gastos. Porque se você toma dinheiro emprestado para cobrir esses gastos, à medida que você não se controla, quem te empresta fica com dúvida se lá na frente você terá condições de pagar aquilo que emprestou. E isso aumenta o risco do Brasil. Então, desde 2014, o risco Brasil só foi aumentando. Então, a gente precisa mostrar para quem nos empresta, dado que o que a gente arrecada não é suficiente, a gente precisa mostrar, a gente está no controle. É isso que precisa. É o recado que precisa ser dado, nós temos controle da situação fiscal do país. A extensão territorial do Brasil. O Brasil é um país enorme, né? Continental. Né? Isso influencia muito nessa parte desse controle de gastos, dessa parte, né? Financeira, digamos assim. Nós somos um país, assim, muito desigual. Muito desigual. Então, nós precisamos ter equilíbrio no sentido de tirar de quem tem e distribuir com quem não tem. E por ser um estado também muito desigual e muito grande, essas regiões maiores e às vezes mais pobres, delas não há recursos suficientes para cobrir as suas despesas. Por exemplo, estados lá como Roraima, que antigamente eram territórios, a União até hoje banca a folha, a União paga despesas deles, entendeu? Então, assim, o fato de ser um estado grande e não todo produtivo, não todo industrializado, com os seus bolsões ainda de pobreza, isso aumenta o custo do estado. Porque o estado tem que ter muita política distributiva, então tira de uns para outros. Mas talvez, assim, o grande problema não seja nem talvez, assim, essa distribuição para quem mais precisa. É a concentração na mão de poucos que já tem muito e que não precisariam tanto. E mexer nisso é muito difícil. É muito difícil. Essa pergunta que a Júlia fez, ela me veio um gancho aqui para falar dos pequenos municípios, que você falou aqui agora sobre a questão dos estados que a União ainda banca, né? Nos pequenos municípios acontece também isso, não é? Da prefeitura ter que meio que bancar a existência do município como um todo, do setor. Como resolver esse problema aí, que também afeta os pequenos municípios? Acreditem que desde 88, a gente no Brasil tinha uma lei que dizia: novos municípios serão definidos por lei estadual. O
que aconteceu? Os estados fizeram leis permitindo a criação de milhares de municípios. Foram quase 1.500 municípios criados em um intervalo de uns 15 anos. Aí veio uma lei dizendo, não, a partir de agora, para criar município, depende de uma lei federal que não existe. Então, paramos a criação de novos municípios. O que foi que fizemos? Criamos municípios de 3 mil habitantes, 4 mil, 5 mil, 7 mil. E esses municípios, como você disse, eles não têm receita própria. Existe um fundo para os municípios chamado FPM, Fundo de Participação dos Municípios. O fundo é o mesmo. Cada município novo que você cria, ele tira um pedaço do fundo. Então, tira de outro município para ir para aquele que foi criado. Há uns 3 anos, o ex-ministro Paulo Guedes mandou uma proposta de redução dos municípios. Municípios até 5 mil habitantes deixariam de existir, exceto se ele tivesse renda suficiente para se manter. Essa proposta não passa no Congresso, porque deputados e vereadores... Deputados gostam de muitos municípios, na maioria das vezes, porque conseguem captar lideranças políticas e coisas do tipo. Mas ter muito município é realmente algo que precisa ser repensado. Não tenho dúvida, porque há um custo com cargos de comissão, cargos efetivos, cargos estruturados, que um município de 3, 4 mil habitantes, aparentemente, não precisaria. Isso aí. Gente, aquele recadinho que eu sempre passo aqui, que é para lembrar vocês, relembrar, reforçar. interiorBaiano.com.br, o nosso site, nosso portal que tá lá diariamente atualizado com notícias fresquinhas de política, de Vitória da Conquista, da região, dos nossos podcasts que viram matérias. Muita coisa boa. Os desdobramentos das nossas entrevistas. Então tá tudo lá, interiorBaiano.com.br. E tem mais coisa. Tem mais coisa. Quem está assistindo a gente pelo YouTube... não esquece não, gente. Se inscreve no canal, dá aquele joinha, ativa o sininho, fica ligado, porque nosso canal do YouTube, ele reúne todos os nossos convidados que já passaram pelo podcast Interior Baiano Notícias e reúne ainda os cortes. Tem uma playlist que só conta aqui os melhores cortes, aquilo que é destaque na entrevista, tá lá nos cortes. Ele facilitou a vida aqui, nosso convidado facilitou a vida dos alunos dele, fazendo um apanhado num livro só, a gente facilita a vida de vocês também. A gente já deixa tudo cortadinho ali, tá as melhores partes. As melhores partes do corte. Mas se você viu o corte e falou, rapaz, isso aqui é bom. Deixa eu ver logo a entrevista toda. Ele vai ver o inteiro. Vai ver inteira. Melhor ainda. interiorBaiano.com.br, acessa lá. Bom. Vamos nessa? Vamos lá, por favor. E sobre a reforma tributária. Vamos chegar nesse ponto aqui. Existe uma... Acho que entra governo, sai governo, todo mundo fala. O Brasil precisa fazer uma reforma tributária. Como você vê a necessidade dessa reforma tributária? Uma reforma bem feita, resolveria realmente o problema até de arrecadação do país? Conta pra gente um pouco da sua opinião sobre isso. Se você tiver um dia assim... tempo, eu gostaria de ficar, assim, muito tempo só falando da reforma tributária. Porque imagine... Não, em algum momento a gente poderia fazer um podcast sobre isso. Um episódio. Porque, assim, é um tema muito interessante. O Brasil, assim, Will, é um dos países mais injustos em matéria tributária. A gente diz que o nosso sistema é regressivo, porque as camadas mais necessitadas pagam mais tributos do que as mais abastadas. É você tirar de quem não tem e dar para quem já tem. A carga tributária sobre o consumo é quase 50%. Então, imagina o cara comprar um remédio de R$5, ali R$2,50 é só de tributo. E, para além disso, é um sistema muito complexo. Eu estava agora dando curso para os contadores, falando sobre recuperação de créditos, assim. É muita complexidade, você não sabe se está fazendo corretamente. Então, assim, isso não causa segurança. O investidor vai falar aqui, eu tenho 30 milhões para jogar no Brasil, numa empresa de fábrica de microfones. Qual é o IPI? Eu falo, olha, se a peça vier da China, o IPI é 32, mas se a peça vier da Noruega... O cara fala, velho, eu quero saber, não tenho como te dizer a carga tributária, eu não tenho como te... É muito complicado. Então, assim, a gente precisa, assim, de uma reforma tributária. Só que, para passar, é outra dificuldade, porque você precisa de uma reforma que não aumente o quanto a gente paga, que não diminua o que o Estado arrecada, porque o Estado precisa arrecadar. E os tributos, quando você os paga, eles são repartidos. O Estado recebe um pouquinho, o município recebe um pouquinho. Então, assim, é uma complexidade tão grande. A gente brinca que o cuidado de uma reforma tributária é igual ao cuidado de sexo de porcos e espinhos. Aquela coisa meticulosa, tudo tem que ser bem feito para um não ferir o outro e dar tudo certo. Então, assim, não é fácil passar, a gente nem sabe se vai passar, porque não é simples passar uma reforma tributária. Agora, todo mundo diz que ela melhora o ambiente de negócios e poderá fazer o PIB crescer.
Então, a ideia é, se as pessoas tiverem segurança sobre como investir no Brasil e quais tributos pagar para precificarem o seu lucro, eles vão querer investir mais. Hoje eles não sabem isso. Então a reforma cria um melhor ambiente de negócios e fará o PIB crescer. Então a reforma é necessária, é urgente, a gente está louco para ela passar, tomara que passe para o Brasil melhorar. O sistema precisa ser mais simples porque hoje é muito complexo. Existe uma expectativa, porque normalmente esse tipo de medida é enviado em início de governo. Então, nós estamos aí completando 6 meses dessa terceira gestão do presidente Lula, e existe a expectativa de que agora, já nesse início do segundo semestre, seja enviada para a Câmara. Nunca houve o que teve no governo dele. Ele criou uma Secretaria Especial da Reforma Tributária. Pegou um maior economista, um dos que mais tratam de reforma tributária, que é o Bernard Api. Falou, Bernard, sua missão é tirar todas as dúvidas, rodar o Brasil todo para viabilizar a reforma tributária. Então, assim, que eles estão imbuídos da reforma, estão. Mas há muito ceticismo ainda no tema. Tem alguma previsão? Não, né? É isso que o Will falou. A gente achava que seria no primeiro semestre, talvez não vá mais, mas no segundo semestre ou faz algo. Porque a reforma tributária, ela não pode entrar em vigor imediatamente, tem que esperar a aquilatação das normas, elas sentarem, as pessoas conhecerem, tem a transição. Então, assim, talvez os efeitos você nem sinta no mandato dele, entendeu? Mas que ela tem que ser feita. A previsão é agora no segundo semestre. A gente está louco para que dê certo. Bom, vamos agora para um pouquinho da política regional. Né? Itabuna, você tem acompanhado a política de lá? Como é que você avalia? O que você pode nos dizer sobre a gestão do prefeito de lá, que é o Augusto Castro? Pronto, assim, eu moro em Itabuna e em Salvador toda semana, então eu fico muito pouco acompanhando leituras de blogs ou coisas do tipo. Então, o que eu vejo na política local é o que os meus olhos denunciam. Então, por onde passo. Então, assim, há um investimento em infraestrutura, a melhoria das estruturas públicas, isso é bem visível. Agora, assim, eventual dor lá na ponta de um eventual posto de saúde que não funciona. Então, esse tema eu não consigo acompanhar. Mas, visivelmente, a cidade está mais bonita, está mais organizada, está mais justa, com Natal Luz, uma coisa que nunca teve. Então, assim, as coisas melhoraram. Bom, Itabuna tem uma questão, né, que a gente já até falou aqui em alguns podcasts. Alguns episódios já foi tratado isso aqui. É que o prefeito... Nunca teve um prefeito reeleito em Itabuna. Você acha que dessa vez é possível? Você acredita na reeleição de Augusto? E eu ia acrescentar. Por que você acha também que nunca teve uma reeleição em Itabuna? Rapaz, Itabuna nunca teve assim, pra começar, eu sou conquistense. Então, assim, a minha chegada em Itabuna foi mais pela Universidade Estadual, que eu fui lá morar. Então, eu nunca me radiquei realmente lá. Estou lá por diversas razões. Mas assim, o que é que eu lhe digo? Eu acho que talvez nunca teve um gestor do tipo, cara, que cara bom, entendeu? Eu vou repetir esse cara aqui. Nunca teve. Sempre os governos, a gente assim, porque a política é uma arte de você acreditar na utopia do melhor. Você sempre acredita que vai melhorar. E quando você faz um teste com novas figuras, você fala, pô, não melhorou, ficou tão ruim que o anterior é melhor. E aí volta. Então assim, e teve pouca renovação, teve algumas que não deram certo. E talvez Augusto Castro, ele esteja num momento um pouco peculiar, de alinhamento com o Estado. E a gente sabe que o alinhamento com o Estado traz investimentos para a cidade. E talvez algumas figuras que no passado concorreram com ele, hoje politicamente não existem mais. Talvez o prefeito Claudivani, o Fernando Gomes que faleceu, algumas pessoas. E eu penso que há sim uma chance, tudo vai depender deste ano que vem, que é um ano decisivo. Se os investimentos continuarem, porque vamos lembrar que o governo do estado, ele pode ser talvez o grande prefeito de uma cidade. Se acontecer, por exemplo, o que aconteceu em Ilhéus, construir uma ponte, duplicação de vias. Então, assim, à medida que esses investimentos vêm, para o cidadão, a cidade ficou melhor. E ele, fatalmente, o bom relaciona aquilo com o que está à frente da gestão. Então, se o Estado continuar fazendo investimentos em Itabuna, como está fazendo, e tendo uma gestão, tem um dinheiro de precatório agora que vai chegar, que vai dar... Então, se eu creio que é possível esse mito aí, ou esse tabu, né, tabu aí... ser quebrado. Tem muito munícipe que não consegue identificar muito se é a obra do Estado, do governo federal, do município. Isso... pro gestor acaba sendo uma coisa meio complicada, né? Porque às vezes, assim, ou até boa, no caso, quando ele usufrui de um investimento ali do Estado, que às vezes nem é alinhado politicamente a ele, mas... Não tenha dúvida. Isso é uma coisa que talvez devesse mudar na nossa reforma política.
Porque você vê assim, se o rapaz é alinhado ao Estado, tem 40 milhões de investimento na cidade. Na cidade do lado não é alinhado, não tem investimento nenhum. Porque recursos próprios não há suficientes para os municípios fazerem muita coisa. Tem municípios fora da curva, como o município como São Francisco do Conde, que tem muito petróleo, Mucuri, que tem uma empresa que exporta. Então, municípios que têm as receitas fora da curva. Mas no tradicional, a receita própria não resolve o problema. Então, quando o Estado chega com o aporte dele, aí muda a realidade. Então, o prefeito que consegue fazer alinhamentos, há uma grande possibilidade de uma gestão melhor. E como você falou, para o munícipe, a cidade está ficando bonita, está ficando melhor. Créditos para quem está à frente da prefeitura. Aí o Will, que é de Itabuna, inclusive você que não sabe. Se o prefeito de lá não se reeleger, você pode se candidatar, amigo. Defender a sua cidade aí. Vamos pensar nisso aí, né? Não vai não me deixa aqui não. Você tem que comandar essa bancada aqui comigo. A gente tá caminhando para a reta final, tenho uma pergunta. Antes eu tenho uma outra pergunta que não tá nem no nosso roteiro, mas é uma curiosidade. Você integrou a gestão do ex-prefeito Cláudio Vani, né? Vani do Renascer, eu conheço por esse nome, sou de Itabuna, gente. E a gestão de Vani, algumas pessoas elogiam, outras têm muitas críticas, mas o que faltou para a gestão de Vani ter dado certo lá em Itabuna? A pergunta é muito boa. Rapaz, assim, o Cláudio Vani é um cara fora da curva. Ele tem, assim, uma das coisas que todo político deveria ter. Ele não tem amor ao poder, não tem amor ao dinheiro, não tem amor a nada disso. E isso lhe tornou um cara muito desprendido. Então, quando ele chegou no poder, houve muitos problemas pessoais, de família, algumas coisas, e teve alguns desencantos. Alguns desencantos que você fala, rapaz, é possível entrar na política e agir do modo X? Aí quando ele entra na política, fala, se agir do modo X o tempo todo, talvez não ande. Então ele teve alguns desencantos com a política e esse desencanto lhe faz perder aquela paixão outonal de dormir e acordar pensando nela. Então logo no início ele já descartou a possibilidade de reeleição. E logo no início aquele amor pela política, no sentido de amor à política, ao poder e não amor ao povo, porque política é a arte de você distribuir o que você tem de melhor de recursos para os pobres, fazendo justiça fiscal. Política é uma coisa maravilhosa. Todos nós deveríamos nos imbuir da política. Até do ponto de vista bíblico, é uma coisa assim, você tem que pensar e falar, cara, qual é o maior instrumento de fazer justiça fiscal? Quem é que mais pode ajudar a tirar pobres da pobreza? Quem é que mais pode ajudar a tirar dinheiros dos ricos para poder distribuí-los aos pobres? São leis e estruturas políticas. Então, eu penso que ele vendo tudo isso, falando, velho, eu sou muito impotente para resolver tudo isso, eu preciso fazer muitos alinhamentos, e se desempolgou. E quando você... E política também tem um pouco de arte do dolo, dormir e acordar pensando, o que é que o Will está fazendo para que eu possa ajudá-lo e amanhã exigir alguma coisa? Tem um pouquinho disso, de interesses próprios, fingindo conciliar interesses alheios, a depender da pessoa na política, porque em todo lugar tem gente boa, tem gente ruim. Então na política tem alguém que também é um pouco doloso com as suas práticas. E como o Vani não tinha essa percepção, porque não queria, achava que era bom com todo mundo, então a arte de saber dizer um não, a arte de ser mais duro. Então esses problemas todos acabaram envolvendo e também muitas questões familiares, e ele voltou para o que há de melhor. Entre a política e o campo e a fé, ele preferiu o campo e a fé, e voltou a pastorear uma igreja no interior, porque ele falou, velho, onde é que está meu coração? Onde é que eu durmo, acordo querendo mudar? São nas coisas espirituais que ele gostava de fazer. Então ele voltou e aí abriu espaço para outras pessoas. Mas como eu te disse, é um cara dos mais íntegros que você vai imaginar, dos menos apegados ao poder, e que assim, você pode colocar pó em ouro que ele vai te dar tudo do jeito que você deixou. Isso aí. Tem uma pergunta que a gente faz aqui, que é padrão também. É clássica. Aquela. E assim, pra finalizar, você explicou que você fica entre Itabuna e Salvador e tudo, mas a gente quer pedir uma avaliação, trazendo pra números, né, Júlia? Pra número. Que é uma avaliação da seguinte forma. De 0 a 10, se fosse pra você dar uma nota, qual nota você daria pra gestão do prefeito Augusto Castro? E uma breve justificativa. Tá, eu daria uma nota 9. Justificativa, porque assim, um prefeito tirar um 10, ele tem que ser quase que inexistente. Mas com o esforço todo, eu dou uma nota 9 para ele. 9 é uma ótima nota. 9 é uma nota boa. Nossa, passa dinheiro e passa bem. Gente, só para reforçar, interiorbaiano.com.br, acessa aí o nosso site, o nosso portal, que lá vão ter todos os podcasts que já passaram por aqui, tá? Tem desdobramentos dos podcasts, as matérias que a gente faz
sobre os convidados que já passaram por aqui, fora os outros inúmeros assuntos que tem lá, principalmente política de Vitória da Conquista e da região também, tá? Itabuna tá aí no meio. Itabuna tá no meio. Pode pesquisar lá que tem coisa sobre Itabuna, Maravilha. outros municípios. Então, acessa lá que o nosso site está completo, esperando o seu acesso. Isso aí, gente. E o YouTube, Spotify também, você que tá nos ouvindo, nos assistindo, nos Eu vendo. falei do recado do YouTube, mas Não, o outro foi. no outro intervalo, digamos assim, e não falei do Spotify, porque tem muita gente que acompanha o Interior Baiano, acorda, bota no fone, vai quando tá indo pro trabalho, quando tá indo na academia, tem gente correndo, né? Eu falo sempre que tem um amigo que acompanha a gente quando tá correndo, outro que tá quando tá lavando os pratos. Então sempre tem um horário de escutar um podcast. A gente então, tá online em todas as segue a gente e compartilha, gente. Gostou desse episódio? Compartilha. Tem um episódio anterior também, bem legal, compartilha. É isso aí. Instagram também. Nas redes. Estamos nas redes, né, amigo? É isso aí. Bom, agora a gente vai para o quadro que a gente encerra o nosso episódio aqui, o nosso programa. É um quadro bem simples, bem divertido, que a gente elenca 8 pessoas aqui, que ele não sabe, tá? Só reforçando aqui pra vocês. Reforçar isso que é importantíssimo. Tem gente que acha que a gente... Que é combinado, Que é combinado. Não é. Mas não é. Você pode ver pela cara dele. Temos 8 nomes aqui. Não é nada demais, fique tranquila. E a gente pede uma definição breve. Pode ser numa palavra, se for possível, se não uma breve frase. E aí a gente se diverte aqui, né, Uri? Pra gente é ótimo, né? Pra gente é ótimo, mas tá do outro lado deve ser difícil mesmo. Julgar é difícil. Mas vamos lá, pode começar. Vou começar a fazer as honras. Vai lá. Primeiro nome, Claudevane Leite. Íntegro. Augusto Castro. Eu diria... esforçado. Geraldo Simões. Geraldo Simões. Eu diria... tem uma frase? Pode ser uma frase? Pode, por favor. Geraldo Simões, eu acho que ele foi um pouco... Assim, eu não sou muito conhecedor da política nos seus detalhes, mas todos alegam que o fato de envolver tão somente a família em muitos projetos acabou afastando algumas parcerias. Então, eu acho que foi um pouco egoísta. Rui Costa. Rui Costa, eu diria inteligente. ACM Neto. ACM Neto, eu diria... É um homem... Assim, ACM Neto é um homem, eu diria, muito futurista, um cara muito dedicado, é um cara que pensa além da curva. Então, uma característica visionária. Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes, eu diria, comete excessos. Lula. Lula... É difícil. Uma definição para Lula. Acho que Lula hoje está revoltado. E Jair Messias Bolsonaro? Jair Messias, eu diria... Rapaz, tem muita coisa para falar, mas agiu com muita infantilidade em muitos aspectos, tentou mudar o mundo de vez e o mundo veio de si em cima dele e o devorou. Eu diria que ele foi um pouco despreparado. Pronto. 8 nomes. 8 nomes. Tá vendo? Deu certo, tá vendo? Não foi tão difícil assim. Harrison, da próxima vez, que aí ele já fica esperto, a gente vai trazer o quê? Uns 10 nomes. Pronto. Que aí que vai pegando o jeito aqui. Tô brincando. Brincadeira. Arrasou, foi ótimo. Obrigado. A gente só tem a agradecer a sua participação aqui com a gente. Falou sobre direito, sobre os livros, sobre política, sobre tudo que a gente gosta de falar, né? Aí, como entrevistado, a gente tem sempre assim, ainda bem que só passaram por aqui pessoas maravilhosas, a gente sempre tem um agradecimento que a gente faz, realmente. Nós temos sorte nisso. Uhum. E muitas entrevistas são esclarecedoras, outras são entretenimento puro, mas... Cada entrevista tem o seu toque especial, assim, nessa aqui deu pra gente aprender muita coisa também. Com certeza. Então, assim, muito legal por isso. Fiquei muito feliz nisso. Eu também. E assim, o Interior Baiano tá de portas abertas. Sempre que quiser voltar, a gente vai fazer um episódio da reforma tributária. Vamos organizar essa pauta aí. Segundo semestre a gente vai ter essa oportunidade. Quando chegar na pauta da Câmara, logo quando for aprovado, a gente pode também pensar nisso. Vamos fazer assim, um episódio especial. Obrigado pela oportunidade. Sempre que precisarem, estarei aqui. Maravilha, parabéns aí então. pelo podcast, parabéns por todos os investimentos, por tudo.
Maravilha. E obrigada também a você que está nos assistindo, que está nos acompanhando, que já assistia antes ou que chegou agora. Muito obrigada pela sua audiência, pela sua participação. E obrigada, Will, também, por estar ao meu lado, conduzindo aqui Eu que lindamente agradeço, esse Júlia. Muito programa. obrigado. Hoje nós não combinamos, mas... Hoje não combinamos, mas é isso. É. Obrigada, gente. Até a próxima. Valeu, gente. Tchau, tchau.